Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe o filhote, meu Davi. Algumas pessoas me pediram para fazer mais entrevistas com o Davi, né? Para ele poder falar mais da escola aqui em Portugal, das experiências dele. E eu prometi que traria, e o Davi gosta também de falar com vocês, de conversar. Então, eu só vou dar uma explicação como que é para você matricular seu filho na escola, né? Nós chegamos em 2019, no mês de março. O Davi tinha 7 anos, tinha acabado de fazer 7 anos, e ele veio já com histórico escolar para começar o segundo ano. Como o ano letivo aqui é de setembro a junho, então nós chegamos em março, nós conseguimos vaga no final de abril, ele teria final de abril, maio e uns dias de junho, somente. Então não tinha como ele entrar no segundo ano conforme o histórico escolar. Então eu conversei com o diretor do agrupamento, isso foi lá em Coimbra, e o Davi entrou no primeiro ano para fazer esse quase 2 meses, seria para adaptação com a língua, para conhecer os colegas, os professores, e daí ele começaria o segundo ano em setembro, foi o que nós fizemos, tá? Ele estudou o segundo e o terceiro ano em Coimbra, e em junho de 2021 nós mudamos para Gaia, matriculei o Davi aqui em Gaia para ele começar o quarto ano. Mudamos em junho, justamente durante as férias, para ele já começar em setembro. Na verdade, nós escolhemos um apartamento pertinho da escola. Acreditamos que ele estudaria naquela escola pertinho do nosso apartamento. Pelo fato de ter uma escola perto do apartamento, isso interferiu bastante para a gente fechar negócio com esse arrendamento desse apartamento. Só que depois que nós pegamos o apartamento, é que eu fui para a escola para fazer a matrícula do Davi e não tinha vaga. E aí me mandaram para uma escola um pouco longe, era mais ou menos longe, né? Uns 2,5 km. E eu não fiquei muito feliz, porque eu escolhi o apartamento, um lugar para morar bem pertinho da escola, né? Fomos para uma escola mais longe, eu fiquei decepcionada, ficamos tristes, mas no fim foi o melhor que aconteceu para o Davi. O Davi gostou muito dessa professora do quarto ano, ele tem ela como referência, a escola também, o Davi gostou muito e ele aprendeu tanta coisa que é o que ele vai passar para nós aqui, a experiência dele com os amigos, com as trocas de escola, desde Coimbra. Nós estamos aqui há 6 anos. Ele estudou o segundo e o terceiro em Coimbra, o quarto em uma escola aqui em Gaia, foi em Junqueira, quarto. O quinto e o sexto ele estudou na escola básica. E agora ele foi para a secundária. É o mesmo agrupamento, mas é prédio diferente, não é? Agora ele está no 7º ano e ele estuda com alguns amigos desde o 5º, certo, Davi? Agora eu vou deixar o Davi falar da experiência dele. Fala um pouco, Davi, como que foi desde que chegamos, o que você tirou de aprendizado desde Coimbra, como que foi enfrentar a escola nova cultura, como é que foi a experiência de chegar do Brasil, que você estudou lá desde os 2 anos de idade, né, e mudar com 7 anos para Portugal. Como que foi a experiência, o que você aprendeu? Foi uma experiência parcialmente difícil, mas também foi uma experiência bem divertida, que eu aprendi muitas coisas, que eu desenvolvi muitos lados meus. Foi muito bom para mim. Quando eu cheguei em Coimbra, eu tinha alguns problemas com a minha professora, pelo jeito que ela me tratava, porque aqui em Portugal é um pouco diferente, e a minha professora, eu sempre fui meio desatento, ficava a olhar assim para as paredes. A minha professora chegava perto de mim e dava-me um tapa na cabeça, foi levinho, só para eu acordar, que eu não estava nem a ouvir nada. Eu me assustava muito e eu ficava cheio de medo e tudo, pronto, aí foi complicado. Aí, além disso, eu nos intervalos só brincava com umas menininhas, que eram as minhas amiguinhas, e eu pensava que eram minhas amiguinhas, e eu na época não percebia, mas elas na época só queriam gozar comigo, só brincavam comigo, só ficavam ali, digamos, a tirar sarro da minha cara. Mas eram brasileiras? Não, eram portuguesas. 2 delas eram portuguesas, uma delas era brasileira.
E aí elas ficavam a brincar comigo e tudo, só que eu percebia que vira e mexe as brincadeiras era empurrões e coisas de puxar e coisas de bater e coisas assim, e eu nunca podia bater de volta porque eu era um homem e aí era mauzão eu bater de volta, mas pronto, faz parte do processo. Coitadinho do meu filhinho. Só agora eu tô sabendo disso. Além disso, também tinha um outro colega meu, que era da minha sala, que quando eu cheguei eu percebo que ele tinha um pouco inveja de mim, por eu ser brasileiro e pensava que eu ia roubar todos os amigos dele. Aí quando eu cheguei na escola ele era super famosão, tudo. Eu chegava perto deles e eu dizia, ei, posso brincar convosco? Ele chegava, aí todo mundo dizia, sim, Davi, podes brincar connosco, tudo. E aí ele chegava e dizia, não, não podes, sai daqui. Dizia coisas assim, só porque sim, sem motivo algum. Nunca tinha feito nada para ele, nunca tinha nem falado com ele. E você, como que você ficava nisso? Você ficava triste? Não, eu não tinha Você reação. ficava sozinho? Eu dizia, ok. Aí eu ia para qualquer lado, eu ia para perto das árvores, por exemplo, ia para perto das plantas, eu ia brincar na terra, por exemplo. Sozinho? Sim. Ou então com aquelas menininhas lá. Mas também acontecia de... Depois de um tempo, quando eu já estava perto de vir para a Gaia, eu já tinha crescido um pouco, porque antes eu era muito criancinha, não via mesmo nada. Só que aí quando eu já estava um pouquinho maior, eu já via que eu já tinha parado para pensar e já tinha desenvolvido um pouco o meu lado de ser humano, né? Eu sempre fui muito passivo, eu não gosto de brincadeiras muito de lutas, não gosto de bater em ninguém, nunca me envolvo em coisas de bater, é muito raro esse tipo de coisa acontecer, mas poucas vezes aconteceu e eu percebi que eu até que fiquei um pouquinho mais forte aí e deixei de ser tão, vou dizer a verdade, deixei de ser tão bobo, pois o nome dele, do menino, era Afonso. Esse Afonso, ele sempre me privava de tudo, não deixava eu brincar com os meus outros colegas da turma. Oh, meu Deus, eu vou chorar. E era como se ele fosse o super chefe, ele fosse o líder. Aí, se o outro amigo, por exemplo, o Gaspar, se outro colega quisesse vir brincar comigo, ele não deixava. Não, tu não podes ir brincar com o Davi, tu vais vir aqui brincar comigo. É, faz todo sentido. E o que que você aprendeu de tudo isso, Davi? Que experiência, o que que você tirou disso que você viveu lá em Coimbra? De Porque se a Coimbra, gente ficar só nos detalhes, sim. vai ficar muito longo o vídeo. De Coimbra, o que eu tirei foi, eu acho que foi, eu vou dizer, a paciência, que eu percebo que hoje em dia eu sou uma pessoa muito paciente, sou uma pessoa muito calma, não gosto muito de me envolver em lutas e coisas assim. Eu acho que muito disso foi porque sempre, quando eu estava lá em Guril, por exemplo, meus colegas, o Afonso chegava em mim, eu queria brincar, ele dizia, não vens brincar connosco, eu dizia, ok, eu ia para longe. Você se acostumou a ser maltratado? Sim. Sim. Ai, meu Deus do Ai, céu, que legal. coitadinho do meu filhote. Acostumei-me. Mas pronto. E aí você no começo tinha problema com a professora e no fim ela virou uma referência também, que você passou a gostar muito da professora Eduarda lá de Coimbra, não foi? É mesmo. Né? Até outro dia você falava que ela foi a melhor professora que você teve. Ainda digo isso, ela foi uma das minhas professoras favoritas. Favoritas. Sim. E era bem exigente ela, né, Davi? Era bem conservadora, era um pouco, exigente, já era uma senhora, né? Aquelas bem conservadoras. E o Davi depois, até hoje, de vez em quando ele fala que tem saudades da professora Eduarda. Uma coisa, você deve ter estranhado muito porque era muito diferente de lá de São Paulo, né? Sim, Quando você chegou aqui, o tratamento totalmente diferente, né? Foi Sim. muito dolorido isso, essa fase? Essa mudança foi muito sofrida? Sim. O que você diria para as crianças que estão no Brasil e que estão vindo para cá agora, para as mães? O que você diria para as mães? Eu percebo que a maior parte dos filhos, assim, não seria do mesmo jeito que eu. Provavelmente a maior parte dos meninos aí, se viessem pra cá e tivesse algum menino que fosse super chatão, assim, e só... Ah, não vai brincar comigo tudo. O filho provavelmente iria também se envolver, iria continuar a brincar, iria bater no outro menino, iria se envolver, pronto. Eu nunca gostei disso, então eu acho que, sinceramente, só tem que perceber que vai ser diferente. Que pelo menos no Brasil eu era tratado com muito amor, eu também estava lá desde quando eu nasci, na mesma escola, tudo, mas que quando eu cheguei em Portugal, todo mundo me tratava como se eu fosse só mais um, o que fazia sentido. Eu no Brasil era como se eu tivesse uma família, que fosse a minha escola, meus professores lá eram como se fosse a minha família. Eu considerava as minhas professoras lá como minhas tias, minhas segundas mães, lá era muito amigo, tudo. E aí chegava aqui, aí eu só era mais um aluno normal, por isso
quando chegar aqui você é tratado como só mais um. E é um motivo para as mães se preocuparem ou não? O que Não. você diria? Que conselho você dá para as mães aí que têm os filhos de 7 anos ou de 6 anos vindo para cá? Como ela deveria falar com os filhos delas para não sofrer, para não, enfim. Basicamente, as pessoas, os auxiliares da escola, as pessoas que estão lá, normalmente são pessoas um pouco mais de idade, na qual não tem muita paciência para cuidar de criancinhas, então vai ser muito comum no início, quando a gente ainda não está acostumado, a lidar com pessoas como que levantam muito o tom de voz, que gritam muito, às vezes até tem umas reações mesmo físicas, não batem a ninguém, claro, mas pronto. Às vezes até dão assim, pronto, um sustinho, até às vezes dão uns empurrõezinhos e tudo, uns puxões. Eu lembro muito bem de casos em que algum miúdo estava a ser muito chato, a funcionária chegava, apanhava o braço dele e puxava para o outro lado. Faz parte do processo, que é realmente um pouco mais rígido e um pouco diferente mesmo, é só apenas diferente. E não devem se preocupar assim tanto com isso, apenas devem aceitar a diferença, porque não vai ser um miúdo novo, uma miúda, pronto, não vai ser uma pessoa nova na escola que vai mudar totalmente todas as outras funcionárias que já tinham na escola. Então, se elas já eram, vamos dizer, entre aspas, chatas, assim, desse jeito, rígidas, vão continuar a ser. E aí você que vai ter que se adaptar a isso. Mas pronto. Um detalhe, gente, o Davi nunca reclamou para mim disso, tá? Que nunca reclamou de funcionárias. O único problema que teve, eu com a escola, que eu percebi, foi com a professora, né? Pelo fato dela empurrar a cabeça do Davi e falar, trabalha. E o Davi não suportava isso. Que eu fui lá, conversei com a professora, falei para a professora que o Davi estava se adaptando, pedi para ela não fazer mais isso, mas foi a única vez, tá? E depois disso, o Davi, a professora, ela entendeu, né, o problema do Davi e colaborou muito também, e nunca mais a professora fez isso. E o Davi, tanto é que ele acabou de falar aqui que ele é uma das professoras favoritas dele. Então, uma questão de cultura, né? De se adaptar à cultura, né? A professora não fez por mal, não fazia por mal, ninguém fazia por mal, mas é não esperar que vai ser tratado como é tratado aí no Brasil, né? É aceitar as diferenças, não é isso, Davi? É mesmo. E só uma curiosidade aqui, engraçada, que quando tudo isso aconteceu, que a minha mãe ela até foi lá na escola, durante um curto período de tempo, até que longo, sei lá, uns 3 meses ou coisa assim, a professora ela teve um pouco chateada comigo. Foi engraçado. Ela, depois de um tempo, começou a cooperar, começou a querer ser minha amiga, e eu até comecei a gostar muito dela e tudo, mas antes ela tinha guardado isso aí como rancor, como se eu fosse um miúdo, entre aspas, como se diz aqui em Portugal, Zé Queixinhas, o que aí no Brasil é o X9, no qual X9. no qual não tinha feito nada, eu não tinha feito basicamente nada, e eu tinha já ido dizer à minha mãe, que tanto é que teve uns tempos que eu estava lá na sala, eu estava distraída, ela dizia, Davi, e aí eu dizia, oi, 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 e ela dizia, sim, agora eu tenho que te chamar de longe, né, porque eu não posso encostar, né, é o miúdo de ouro, é o miúdo de ouro, não pode encostar, é feito de cristal. Ela teve um tempo a dizer isso, estava um pouco chateada, mas pronto, enfim. Eu depois mudei-me para Vila Nova de Gaia e fui para a escola da Junqueira, que é uma escola que, sinceramente, eu tirei muitos aprendizados de lá, mas eu acho que dos maiores aprendizados que eu tirei de lá, eu estava a dizer que eu tinha tirado muitos aprendizados, dos quais de eu ter deixado de ser tão bobo em Coimbra. Mas em Coimbra foi mais mesmo a paciência, porque deixar de ser bobo foi mesmo em Junqueira, no qual eu no Brasil já tinha feito judô durante algum tempo e não curti muito dessas ideias, mas depois disso nunca mais quis me envolver em coisinhas assim, porque eu ia para torneios de judô e dizia assim pro meu coleguinha que estava a bater em mim, não, vamos parar, para quê? Isso, luta, para quê? Sendo que era o esporte que eu estava a praticar no momento. Era incrível, eu não gostava mesmo nada e até hoje não gosto. Mas pronto, em Vila Nova de Gaia e em Junqueira eu desenvolvi muito esse lado, porque na minha turma a maior parte das brincadeiras nos intervalos, até no intervalo do almoço, que é o intervalo maior, grande, era conhecido a hora da guerra, no qual os menininhos do terceiro e do segundo ano se juntavam contra os meninos do quarto, eu na época era do quarto, e aí eles ficavam basicamente a andar à porrada, como se diz aqui.
só ficava se batendo por aí. Mas não era para se machucar, não era por mal, era apenas para... Realmente era uma brincadeira, era como se fosse um apanhadinhas, um pega-pega. Mas basicamente era isso, era andar a UFC, mas pronto. Eu também tinha um colega que era o David Pinto, no qual ele tinha uma etnia diferente dos demais. Ele realmente era de uma etnia diferente, não era, acho que tinha até religiosamente, uma cultura totalmente diferente. Ele era do povo cigano, que não tinha nada de mal nisso, mas ele era conhecido como se fosse o... Eu vou até dizer assim uma coisa meio má que eu não gosto muito de dizer, mas era como se fosse o diabo da escola. Era mesmo super mal, tudo. E eu logo no início do ano fui para perto dele, porque ele foi logo a primeira pessoa a me receber. E eu andei muito tempo com ele. E eu percebi, até a minha professora, a professora Cristina, que é realmente a minha professora favorita desde quando eu cheguei em Portugal, eu me identificava muito com ela e tudo, ela me proibiu de passar os intervalos com ele, porque ela percebeu o miúdo tão fofinho que eu era, que não gostava nada de brigas nem nada. Tão fofinho. A começar a andar com o David e aí a começar a me tornar um pouco David. Eu estava a ser influenciado e é aquela coisa do me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Era basicamente isso. Isso aí também não sabia não, que a professora tinha proibido. Eu estava a me juntar muito com ele e passava o tempo inteiro com ele e estava a começar a ter as brincadeiras violentas que ele tinha. Como por exemplo, sem motivo... É sério, Davi? Sim, como por exemplo, como por exemplo, sem motivo nenhum começar a empurrar os outros, sem motivo nenhum dar uma rasteira a alguém, andar às vezes a dizer coisas feias uns aos outros, coisas assim, andar a xingar as miudinhas e coisas desse jeito, o que, pronto, a professora percebeu que eu não era da pessoa desse jeito, que estava a ser influenciado e até me proibiu de estar com ele. Mas pronto, depois disso, eu tive com outros colegas, coisas assim, mas uma das coisas que eu também mais experienciei lá foi coisas muito diferentes, das quais, por exemplo, eu tinha um amigo que tinha alguns problemas familiares, o João, e ele era o meu melhor amigo, que ele era muito parecido comigo, eu sentia muito... Nós sempre pensávamos nas mesmas coisas, tínhamos brincadeiras iguais, sempre pensávamos na mesma coisa, tudo, éramos muito amigos, tínhamos muito entrosamento, pronto, gostávamos muito de nós. E era isso. Eu comecei a andar bastante com ele e ele também sempre tinha algumas coisas assim. Ele também tinha a família que morava em Inglaterra e aí tinha vezes que ele não ia na escola, tal como o David Pinto, que ele, como era de conceitos diferentes religiosamente, pronto, ele via a escola como uma coisa não tão importante, o David, ou seja, ele só chegava na escola, por exemplo, se começasse às 8h30, ele chegava na escola tipo 10 da manhã, coisas assim, chegava muito tarde e depois só ia-se embora a qualquer momento, faltava a maior parte das aulas, por isso que no quinto ano eu deixei de ser da turma dele, porque ele no quinto ano repetiu de ano, porque ele faltou muitas vezes. E pronto. Resumindo, nesse ano o meu maior aprendizado foi o aprendizado físico, meu lado físico, meu lado de me defender fisicamente das coisas e das pessoas que me apareciam pela frente, das quais isso aí até tinha virado que chamavam de exército lá, era a brincadeira de lá, que era o grupinho lá e aí cada um tinha que fazer uma coisa, inventavam de não sei quem sair o escudo humano, e aí tinha o outro lá que ficava a atirar coisinhas de longe, atirava folhas, terra, tudo. No quinto ano? Não, no quarto ano. Tudo isso aí, tá no tudo quarto. Isso aí é brincadeira. Então agiliza, Davi. O que eu tive de aprendizado também é que nem sempre dá para confiar em todas as pessoas e também que às vezes é importante, sim, mesmo que não goste muito de bater e dessas coisas, saber se defender. Porque eu realmente, mesmo que tenha feito judô, não sabia me defender nada. Eu, na minha cabeça, achava que sabia me defender, achava que se alguém viesse pra cima de mim eu iria saber me defender. Mas você nunca apanhou, mas nunca teve... Também nunca apanhei, mas... Nunca teve nada grave. Mas também teve umas situações de, por exemplo, algum colega meu vir pra cima de mim no quarto ano e o que eu fazia? Eu dava um chute e saía, correria pra perto das funcionárias. O que funcionava. Era uma defesa, eu me defendia bem desse jeito, mas pronto. É isso. E também a coisa da confiança, porque eu lá tive vários melhores amigos e desses vários melhores amigos, eu durante, sei lá, um mês estava com um mês estava com outro, coisa do gênero. E durante esse tempo eu percebia que
o menino que da primeira vez, da segunda, né? O David Pinto não. Mas, por exemplo, o Rodrigo, que durante muito tempo foi meu amigo, quando eu comecei a andar mais com o João e comecei a ser muito mais amigo do João, eu percebi que ele ficou meio assim, ficava com ciúmes e coisas desse jeito. E o Rodrigo, que eu pensava que nunca poderia ser mau comigo, nunca iria me dedurar a professora, nunca iria ser mauzão comigo, acabava por ser e coisas do gênero. Aí quando eu voltava a andar com o Rodrigo, o João fazia as mesmas coisas, talvez. E coisas do gênero, eu confiava em alguém, sei lá, nem que fosse só para pedir para esperar eu na porta da casa de banho enquanto eu fazia minhas coisas, para depois sair e ir brincar com ele no intervalo, saía de perto e ia-se embora. O que na mesma, pronto, coisinhas pequenininhas assim, mas que eu pensava que era uma coisa muito grande e tal. Porque se me pedissem para esperar, eu esperaria, com certeza. Agora, quando eu pedia para esperar ninguém esperar, eu ficava meio chateado, mas pronto. Eu percebi que isso aí acontece. Coisas assim acontecem, e quando eu me acostumar que o mundo é assim mesmo. Então, foi isso que você aprendeu. E no quinto ano? Tá. No quinto Aí ano. mudou pro quinto ano. No quinto ano é uma coisa totalmente diferente, não temos uma professora, no caso duas, uma da educação física e uma da tudo. Tem vários professores, vários tudo. E Até o quarto ano era uma só, né? uma, no caso duas, né, a de educação física e a normal. E no quinto ano você passou a ter 7, não foi? Sim. 7 professores, né? Acho que até mais, talvez. Foi difícil, Davi, essa mudança do quarto para o Não. quinto ano, com vários professores? Não, não foi difícil, eu só acho que teve professores dos quais eu me identificava muito e tive muito apego, e teve professores dos quais eu não tinha nada a ver. E isso é bom e mal. É bom porque vários miúdos diferentes que não são igual a mim podem gostar mais de outros professores e tem muito mais professores para gostar, só que o lado mal também tem muitos mais professores para desgostar de nós e para nós desgostarmos deles. Por isso, é bem diferente. Também tem os lados bons e os lados maus, porque, por exemplo, se nós tirarmos uma má nota, ou então se fizermos alguma coisa má em alguma aula, comportarmos-nos mal em alguma aula, alguma coisa assim, e algum professor fique chateado conosco, vai ser só uma disciplina que vai estar chateada conosco, não vai ser todas, não vai ser sempre, não vai ser todos os dias que eu vou chegar na escola e a professora vai estar de mau humor comigo, ou seja, bem diferente. Mas pronto, o que eu aprendi desse ano? Sinceramente, eu acho que uma coisa má e boa, que na época a gente achava que era incrível, maravilhoso, e no oitavo ano, que é o próximo ano que eu vou ter, eu vou até melhorar isso, que é os telemóveis, é os telefones. Eu vou dizer a verdade, eu adoro tecnologia, adoro jogos. Eu, na turma, sou até conhecido por ser um menino dos jogos. Se me mostrarem qualquer joguinho, olha aqui esse joguinho no telefone. Eu já joguei com certeza aquele jogo. Eu já joguei muitos jogos mobile, no caso, telefone mobile. Eu já joguei quase todos os jogos, quase todos os tipos de jogos. E eu conheço tudo do mundo dos games, o que é muito legal. Mas a partir do quinto ano, você pode levar o telefone para a escola, o telemóvel. No caso, agora, né, com os novos partidos políticos, essas coisas estão até a mudar, estão a proibir os telemóveis na maior parte das escolas. Na minha ainda não foi afetado por isso. Mas pronto, só nas quartas-feiras. Mas enfim, a partir do quinto ano, tu supostamente podes levar o telemóvel para a escola, o que para mim foi bom e mal, porque eu percebo que eu tenho muitas memórias do quarto ano para trás. Quarto, terceiro, primeiro, segundo. Tenho pelo menos uma memória para cada mês do ano, de cada coisa assim, é uma coisa cheia, muito engraçado. Mas eu percebo que do quinto e do sexto ano quase não tenho memórias. Olha eu que tenho incrível. memórias o quê? Visitas de estudo que nós fizemos, ou que foram coisas importantes. Por exemplo, palestras, talvez, que nós tenhamos recebido. Talvez alguma coisa em específico, alguma coisa muito engraçada que tenha virado a piada da turma. Só coisas desse jeito que eu tenho memórias. E talvez almoçar com os meus colegas, coisas do gênero. Já, tipo assim, coisas de intervalo, coisas de brincar com os meus amigos e coisas assim, tenho pouquíssimas memórias. Porque fica no telemóvel. Porque as minhas memórias realmente são eu, a chegar perto do meu melhor amigo na época, que era o Guilherme Pinto, o Gui, eu a chegar perto dele, aí o Gui, vamos lá, lançou nova atualização, lançou novo bichinho, novo negocinho, novo personagem e tal, novos ataques e tal, muito legal. E é isso, aí nós apanhávamos o nosso lanche, sentávamos num cantinho que não apanhássemos chuva e ficávamos o intervalo inteiro a jogar no telefone. Para aí 15 minutos, 10 minutos, depois íamos para as aulas de novo. Você tá falando do quinto ano? Do quinto e do sexto. E era sempre o mesmo ciclo. E eu não tenho memórias quase nenhumas disso, desses 2 anos. Dá licença um pouquinho, Davi. Quer dizer, o Davi, ele lembra, né, do quarto ano, tudo que aconteceu no segundo, terceiro, quarto, e no quinto e no sexto ele não tem muita história para contar. Por quê? Porque foi quando
foi permitido entrar na escola com o telemóvel, né, com o celular, e a partir daí eles só ficam jogando no intervalo, não brincam mais, não sai correndo, né, Davi? Não Sim. acontece, não tem muita história para contar. Olha que coisa louca, né? Eles ficam ali no joguinho, tanto é que eu percebo isso quando eu vou na escola para alguma reunião, os alunos estão lá fora, estão todos sentados num grupinho, todo mundo com celular, não tem mais os alunos correndo, brincando, ali no sol, aproveitando o sol, aproveitando a natureza, é todo mundo no joguinho. Olha que loucura, o Davi, com 13 anos, até ele percebe isso. E era melhor. E o que você prefere, Davi? Essa época do telemóvel ou sem o telemóvel, para você? Não sei. Eu acho que talvez fosse bom se tivesse a mesma ideia do... Se todo mundo seguisse o mesmo padrão de um colega da minha turma atual, o Daniel. No qual o meu amigo Daniel, ele não tem telefone super incrível que funciona incrivelmente. Ele tem só um Nokia pequenininho que ele usa só para contactar com a mãe dele. Só quando a mãe dele liga-lhe, quando o centro de estudos dele liga-lhe, só quando alguma emergência acontece, ele nunca fica naquilo. Ele é um dos meninos mais enérgicos, que tem um físico mais legal, que tem mais cenas e tudo, que mais brinca com todo mundo e que mais é ativo, porque ele nunca passa o tempo sentado porque ele não tem telemóvel. E por que você não faz igual ele? Eu vou começar a fazer. Isso aí no 8º ano, no 7º ano já não. Mas no 8º ano eu vou começar assim. Lá nós temos 2 intervalos. E o joguinho que eu costumo jogar, normalmente as coisas atualizam a partir das 10 horas. Que aí lá tem umas coisas passivas que eu tenho que jogar N número de partidas por dia para ganhar coisinhas de graça. E aí eu tenho que jogar essas partidas durante o dia. E aí todos os intervalos eu fico a jogar com os meus amigos para nós apanharmos essas coisas. Mas, para fazer diferente, como o meu primeiro intervalo é antes das 10 da manhã, eu vou começar a brincar com os meus amigos no primeiro intervalo. Meus amigos agora da turma, o Gui, que sempre andou comigo, ele cresceu, ficou maior, parou de jogar o joguinho, acho que até desinstalou. Ele mal usa o telemóvel agora. Ele antes também não usava muito, só usava para jogar comigo, agora também já nem joga mais comigo. Mas você acha que os seus amigos que vão pro 8º também estão pensando como você? Não. Ou só você? Não. Porque se Só você eu tô não tiver pensando assim. outros que pensam como você não vai ter com quem interagir também. Eu acho que o primeiro intervalo da manhã eu vou deixar o meu telemóvel na sala, não vou mais apanhar o telemóvel, vou só ser feliz e brincar com os meus amigos durante 15, 10 minutos, porque isso aí até é uma coisa que existe hoje em dia, que eu não me lembro exatamente do nome, acho que é monofobia, se eu não me engano, que é o medo de não estar ligado nas notícias, não estar a par de tudo que está acontecendo no mundo, da internet, coisas assim. Nomofobia também pode ser, se eu não me engano, é não conseguir estar longe do telemóvel, do telefone, ou seja, se tiver alguma coisa, sempre tem que saber da nova atualização. Se não souber, eu tenho ansiedade, eu não consigo nem me concentrar nas aulas porque vai lançar uma coisa super nova e eu quero testar. Ai, meu Deus. Tá, Davi, agora fala assim. como que são, no geral, os professores, tá? Vamos falar, porque o vídeo tá bem longo, né? Vamos falar um pouquinho como são os professores, como que é o relacionamento com os professores, o seu relacionamento, enfim. Basicamente, eu aqui até fui para outros assuntos e tudo, mas pronto. Eu, no 5º e no 6º ano, não tenho assim tantas memórias, mas lembro que essa nova coisa de ter vários professores era assim uma coisa muito diferente, era assim uma coisa divertida, parcialmente, coisa totalmente diferente do primeiro ciclo, isso aí que se chama segundo ciclo, que é o 5º e o 6º ano, e era bem diferente, basicamente, e não tenho um grande aprendizado sobre isso, só que realmente foi bem diferente, no novo modelo de vários professores, que eu ainda não estava acostumado. É isso. E com relação aos pais, né? Tem umas 3 reuniões, tá? Durante o ano todo com os pais. 3 a 4 reuniões por ano. E a diretora de turma do Davi, do 5º e do 6º ano, ela elogiava muito o Davi. Eu até já falei isso aqui, né, num vídeo. E falava para mim que o Davi fazia o diferencial na sala de aula e eu ficava muito orgulhosa. Sempre falaram muito bem do Davi na escola, que o Davi sempre foi muito bem educado. E essa diretora de turma também, ela elogia bastante o Davi pela educação, apesar de ter influências, né, de outros alunos que têm um comportamento negativo, né, Davi? Segundo o Davi.
se comporta de maneiras assim não tão legal, né? O Davi não se deixa influenciar, o Davi sabe o que é certo e o que é errado. E ele é bastante elogiado pelos professores, inclusive tira notas boas. Davi só tem nota 4, nota 5. De 5, né? Não gosta de estudar em casa, não. Ele estuda um pouquinho, assim, quando vai ter prova no dia seguinte, faz bem pouquinho. Eu estudo só na véspera, rezamos, vai. E funciona. E funciona, porque o Davi tem uma boa memória. Ele presta atenção na aula, quando o professor está explicando, e ele memoriza tudo e depois tira nota boa. Não que ele fica estudando, ele não é nem um nerd, ele adora jogar, adora ficar online com os amigos, como ele falou. Dos videogames. É o miúdo dos videogames, mas é inteligente. É inteligentíssimo, ele memoriza tudo. E o desafio dele continua sendo a letra feia. A única reclamação dos professores é a letra muito feia, os garranchos do Davi. Mas de resto, tá tudo bem. Eu tenho um porquê de tudo isso acontecer. A minha letra não é das mais bonitas. Por quê? Primeiro, a minha letra não é tão má. Se eu quiser, se eu me esforçar, eu faço uma letra que qualquer pessoa percebe o que eu escrevo. Mas o que acontece é que eu, cá em Portugal, aprende-se no primeiro ano a escrever com a letra cursiva, né? A letra manuscrita, no qual é sem soltar a caneta, pronto. E isso aprende-se no primeiro ano, a coisa que no Brasil, pelo menos quando eu era ensinado, aprendia-se apenas no segundo. E eu cheguei em Portugal no final do ano, ou seja, Ele começou o segundo ano, todo mundo já sabia escrever manuscrito. Eu poderia ter ido direto para o segundo e depois já terminava 2 meses e já ia direto para o terceiro, igual a minha mãe contou. Só que eu repeti o primeiro ano ali, só aqueles 2 mesezinhos da adaptação e tal. E isso aí foi muito bom, porque se eu não tivesse repetido esse tempo, a minha letra hoje seria pior do que já é, porque o que toda a gente aprendeu em 1 ano, eu tive que aprender em 2 meses. Por isso que é justificável. Só que o que sempre me dizem é, quando eu for fazer o exame do 9º ano, exame do 12º ano, exame do 10º ano, exames super importantes assim, não vai ser o meu professor que vai corrigir, não vai ser alguém da minha escola que vai corrigir. Vai ser, por exemplo, o professor de Faro, que é do outro lado de Portugal, o professor das ilhas. Ou seja, como alguém que não me conhece, que vai corrigir, não sabe que eu tive que aprender tudo isso em 2 meses. Só sabe que tem que corrigir um teste que está ilegível. A desculpa do Davi continua sendo a mesma, Só sabe que tem que corrigir uma coisa que é quase ilegível. Vai ser sempre letra feia porque ele tem essa desculpa, né, Davi? Sabe que eu aprendi tudo em 2 meses. Só por isso, tá, gente? A desculpa dele é essa. Não deu tempo para aprender, tá? Sim, em 6 anos, sim. não deu tempo para ele aprender e escrever bonitinho, tá? Foram uns 2 meses lá que eu aprendi, sim. Bom, gente, é assim, né? O Davi gosta de falar, eu gosto, o Davi gosta também, né? Fala demais, o vídeo tá muito longo. Eu falo demais. Eu acho que as mães têm muita dúvida ainda, né? Se vocês quiserem saber de mais coisas da escola, ouvir do Davi, o que você gostaria de ouvir, deixa aí no comentário para um outro vídeo, o Davi vir e tirar dúvida de vocês, caso vocês queiram saber algo específico da escola, tá? Porque o Davi falou mais da experiência dele com os alunos, do que ficou de aprendizado até agora, mas talvez você tenha dúvidas e queira saber, escreve aí, tá bom? Bom, gente, faça seu comentário se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, que eu trago meu filho aqui para falar a experiência dele. Agora ele é um adolescente, né? Com 13 anos, chegou com 7, agora já tá com voz grossa, começa o bigodinho, e cada vez que ele vem aqui comigo vai estar com mais cara de homem, de adulto, né? Vai saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, vai se transformando, daqui a pouco já tá maior que eu, o Davi já tá passando de mim. Então, gente, é isso, tá bom? Chegou um bebezinho com a voz fininha e já tá com a voz grossa. E é isso, faça seu comentário, muito obrigada, até o próximo vídeo. Se você é o filho que tá vendo o videozinho aí da minha mãe, aproveita aí e vai lá no meu canal, yay, DASVI, DASVI, _ é o tracinho embaixo, 8. Vai lá, é muito legal, eu posto videozinhos de games, vocês talvez vão gostar. Vamos lá. Beijo, gente, obrigada, até o próximo. Tchauzinho. Comenta aí, tá? Comenta.